Louvado seja Deus. Não há, no manual da Igreja do Nazareno, não há na tradição global evangélica um ritual para aposentadoria. Não sei porquê. Mas creio que hoje vocês estão a marcar um precedente que vai ser seguido à volta do mundo nazareno e talvez de outras igrejas. Na Bíblia não há pastores aposentados. Procurei, não encontrei. Já encontrei pastor arrebatado, como no caso de Elias. Já encontrei pastor sepultado em cova anônima, como no caso de Moisés. Já encontrei pastor apedrejado, como um jovem pregador de Atos dos Apóstolos, que todos vocês conhecem. Já encontrei pastor crucificado, como Pedro, mas não pastor aposentado. Hoje é um dia especial. Vocês estão a marcar história. E por 3 razões grandes para a nação brasileira. Hoje é um dia de escolha de um líder nacional. Hoje também é o dia, por mais do que coincidência, em que nós celebraríamos 90 anos de vida do pastor Joaquim Antônio Lima. Falo dele porque há mais de 40 anos ele me trouxe aqui para a Igreja Central de Campinas. Não era este edifício, era na Glicério. Eu tinha uma campanha com ele e ele disse: irmão, estamos a orar para ter 200 na assistência. Puxa, no último dia da campanha tivemos 219. Então ele convidou toda a junta para pizza, para celebrar. Hoje eu estava ali comovido, olhando para tanta gente só na plataforma, milhares aqui nesta igreja. Aconteceu um milagre, milagre de Deus. E aquele Deus que nos trouxe até aqui vai nos levar para a eternidade. Estou grato pela oportunidade de estar aqui a honrar um amigo de mais de 40 anos, chamado Lázaro Aguiar Valvassoura, e a sua esposa, Lúcia. Encontrei um verso das Escrituras que eu gostaria de compartilhar com vocês. Está no livro de Esther, capítulo 6, verso 6. Era uma noite de insônia para o rei. Não conseguia dormir. Procurou as crônicas do reino. Teve um leitor que relatou um caso que tinha ficado no anonimato. Era o caso de um homem a quem ele devia vida. Nunca tinha sido celebrado, nunca tinha sido honrado. E o verso 6 é a palavra do rei que pergunta: que deve ser feito ao homem de quem se agrada o rei? Vieram os técnicos, os políticos, e disseram 3 coisas. Uma, vamos dar-lhe um terno novo. 2, vamos montá-lo num cavalo brioso. 3, vamos passeá-lo pelas ruas dizendo: este é o homem de quem se agrada Deus.
ao Rei. Hoje, vocês já exprimiram por palavras, por gestos, por quadros, por placas, por lágrimas, por canto e por uma orquestra tão bem afinada e um coral excelente que não se encontra em outras áreas do mundo. Já expressaram amor, amizade. Mas eu tenho uma sugestão para todos vocês, na galeria, por baixo da galeria e aqui. Hoje é um dia de votação no Brasil. Permitam que eu sugira que nós votemos hoje. A cédula que eu vou apresentar a favor do pastor Aguiar é a célula de integridade. Votam ou não votam para a integridade do pastor Aguiar? Homem sem dolo. Nesta caminhada de mais de 40 anos, nunca, absolutamente nunca, tive o desgosto de ver falta de integridade neste homem, antes, pelo contrário, exemplo de integridade. Podem dizer o que quiserem. Podem apontar o dedo em qualquer direção que escolherem, mas para esta igreja e para este humilde servo e amigo, ele ganha o meu voto de integridade. Tem o seu? Tem o seu? Tem o seu? Também eu gostaria de apresentar uma outra cédula, a da fidelidade. Vocês votariam? Fiel, no mínimo. Nós temos, nesses dias de reminiscência, ido da Baixada Fluminense para Minas Gerais, Belo Horizonte, da primeira igreja que ele teve aqui, não muito longe do lugar onde nós achamos, para este lugar. Ele disse-me que recebeu um pastorado, mesmo antes de ter lido toda a Bíblia. As coisas iam tão depressa, não havia obreiros aqui no Brasil, a igreja era nova e ele recebia oportunidade após oportunidade, mesmo sem que tivesse preparação cabal para assumir esses cargos. Mas tudo quanto ele assumiu, cumpriu com fidelidade. E esta é uma qualidade que Deus aprecia. Jesus disse: sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. E a congregação do pastor Aguiar não se reduz à grande igreja central de Campinas. Há gente no Japão que sintoniza a net e escuta o pastor Aguiar. Cheguei a uma pequena igreja de Cabo Verde, disseram: nós assistimos na tela da igreja o funeral do Cláudio. Um homem, numa das ilhas do Atlântico, na Europa, um dentista que ouviu gravações de mensagens do pastor Aguiar, voou daquela terra para Campinas, porque ele disse: eu quero ser batizado pelo pastor Aguiar. De norte a sul,
de leste a oeste, pessoas de muitas denominações dizem: eu tenho sido abençoado pela fidelidade do pastor Aguiar. Na terça-feira estarei com a Igreja Batista em uma série de cultos na Bahia. E o pastor dessa igreja, o Dr. Jorge Amorim, médico, disse-me: eu e a minha esposa escutamos o pastor Aguiar. O senhor acha que ele poderá vir aqui um dia pregar para nós? Eu acho que agora que ele tem tempo, depois destes 3 meses de lua de mel, ele terá tempo de atender os batistas também. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E a multiplicidade de dons e talentos que Deus deu a este homem fazem-nos arrepiar de vez em quando. Quando você pensa numa área, ele está lá. Leitor ávido, também escritor ávido, ele está lá. Construtor, é só ver tudo quanto ele já construiu, acho que mais do que uma companhia de construção do Brasil. Por todo lado, ele vai lá de um estado mais remoto e constrói uma grande obra, um grande edifício para Ana. E também, à volta desta cidade, não há ponto onde você vá que não existe alguma coisa que ele já construiu, remodelou, levantou. Deus deu-lhe esta habilidade. E na palavra, ele é um pregador favorito. Eu levo os CDs de DVDs dele e muitas vezes estão no meu carro e eu escuto. Há poucos dias dirigi o funeral de um pastor de quase 90 anos. A viúva convidou-me para pregar e eu usei uma mensagem do pastor Aguiar. Um pastor que estava lá disse: puxa, isto é muito bom. Você é mesmo um bom pregador. Eu disse: não, é de um pastor Aguiar. Todos nós, grandes e pequenos, novos e velhos, temos aprendido e copiado as mensagens do pastor Aguiar. Eu gostaria de falar de uma característica maior e um voto de mais importância que podemos dar a este homem: o voto da santidade. Santidade é andar à semelhança de Cristo. Cristo andou entre nós, porque Cristo tem um espírito compassivo. Olha para a multidão e enche-se de profunda compaixão para ajudar, para alimentar, para curar, para encorajar. Este voto vai para o pastor Aguiar. Não é um voto do qual uma pessoa se deve engrandecer, mas é um voto pelo qual todos nós devemos agradecer. Um homem de Deus andou entre nós, tocou a nossa vida. A minha mulher e eu nos sentimos privilegiados por 40 anos de amizade com Lúcia e com Aguiar. Há uma imagem que nunca sai da minha mente. Eles passaram uns dias conosco em nossa casa e todo o horário ficou escangalhado. Hora de comer, hora de dormir, e eu me lembro da minha mulher e Lúcia sentadas no tapete da sala,
a conversar até 2 horas da madrugada. Não sei de que é que eles falavam, talvez de nós os dois. Mas enquanto elas falavam, eu e a Guiar estávamos no outro lado e noutra sala a falar. Uma comunhão tão preciosa, tão gostosa e que tanto tem enriquecido a nossa vida. Daremos o voto de santidade ao pastor e à sua esposa, dentro da relatividade da nossa casca humana. Eles exemplificaram o Espírito de Cristo para mim e para a minha família. Há um derradeiro voto, o da generosidade. Certo ou não? Visitei casas de pastores, casas modestas. Um deles disse: esta mobília de nossa sala de jantar foi uma oferta dos Valvassouras. Nos Estados Unidos, um homem apontou para uma geladeira. Ele disse: o irmão entrou em nossa casa, viu que a gente não tinha geladeira, comprou e está aqui. Entrou em outra casa, é um banheiro que foi construído. Gente que foi ajudada na escola. Meninos que tiveram acesso a colégio. Gente que teve acesso a hospitais, clínicas e tratamentos. Graças à generosidade deste homem. Muitos abraçam empregos para fazer dinheiro. Outros abraçam o ministério para cuidar do corpo e da alma e do espírito de multidões. E temos isto na Lúcia e no Aguiar. Assim o chamo, porque são meus amigos de 40 anos. A minha mulher mandou um e-mail ontem à noite e disse: eu estou comovido a pensar neles hoje. E ele disse: não te esqueças de dar uma mensagem que eu mandei. Então, com muito respeito, eu pediria que Dona Lúcia e Pastor Aguiar venham outra vez cá para a plataforma, por favor. Foi ideia dela, conceito dela, traçado dela, mas com todo o meu amor e respeito. Diz: doutores Aguiar e Lúcia Valvassoura, reconhecidos a Deus por um ministério singular, inspirador e imensamente gratos por 4 décadas de sincera amizade, Jorge e Manuela Barros. A mão. Votaram 4 vezes. Os computadores estão a trabalhar. E o resultado já chegou. 100% para Aguiar e Lúcia Valvassoura. Vamos pôr-nos de pé, vamos dar graças a Deus. Ó Deus, nós te agradecemos porque no meio de tanta aflição,
de tanto desapontamento e de tanta tristeza neste mundo, nos deste o privilégio de conhecer, amar, honrar esta família. Pedimos que a nova etapa da vida dela seja uma etapa ainda de maior excelência, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Obrigado por trazeres à nossa vida, à nossa igreja, à nossa alma, a pessoa da Lúcia e do Aguiar. Agradecemos no nome de Jesus. Amém.